Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 7, do versículo 31 ao versículo 37. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os olhos, os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Vamos mais uma vez orar, Senhor, irmãos. Santo Deus, nós agradecemos a Ti pela preciosa palavra que o Senhor nos dá nas Escrituras Sagradas. E queremos, Senhor, na nossa meditação de hoje, mais uma vez, buscar a glória de Jesus, buscar a voz do Teu Espírito, buscar conformarmos os nossos corações e vidas à Tua vontade. E para isso, nós pedimos e confiamos na ajuda do Senhor, do Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Santo Filho em quem nós oramos. Amém. Todo o capítulo 7 aqui de Marcos está mostrando como, aos poucos, a mensagem do Senhor Jesus começou a transbordar através das fronteiras e chegando também a terras dos gentios. Nós já vimos nos versículos 1 a 23, esse capítulo começa com uma discussão que houve entre os escribas dos fariseus e Jesus. Porque Jesus e os discípulos dele, embora fossem pessoas muito tementes a Deus e em tudo obedientes à palavra de Deus, eles não guardavam as tradições dos anciãos. Eles obedeciam os mandamentos de Deus, mas não conforme a interpretação dos escribas. E isso fazia com que houvesse um conflito muito grande. Por exemplo, a razão do conflito aqui foi que Jesus e os discípulos dele não lavavam as mãos quando voltavam das praças antes das suas refeições. E de acordo com as tradições dos escribas, isso tornava Jesus e os discípulos dele impuros, de tal modo que quando eles comiam daquela maneira, então eles estavam também pecando contra Deus. Então a discussão aqui girou em torno disso, e Jesus mostrou para eles que não são as tradições humanas, não são as invenções dos homens que tornam uma pessoa pura diante de Deus. Mas o que torna uma pessoa pura diante de Deus é o operar do Espírito de Deus no seu coração. Com isso, Marcos comenta para nós que Jesus estava, entre outras coisas, considerando puros todos os alimentos. Isso, meus irmãos, eu já disse para vocês, tem uma implicação muito grande para a história posterior da igreja. Porque quando o evangelho começou a ser pregado entre os gentios, uma das discussões foi essa, né? Assim, os novos convertidos, os gentios, eles podem comer carnes que são proibidas para nós ou não? E então, houve uma certa confusão a princípio. Os discípulos no começo confundiam a mensagem do evangelho com as tradições culturais deles.
Aliás, isso sempre acontece na história da igreja. Às vezes uma pessoa vai pregar o evangelho numa determinada nação que tem outros costumes, e essa pessoa que vai pregar, prega o evangelho, mas junto leva os seus próprios hábitos, né? Assim, achando que a sua cultura é o evangelho. E não é isso que acontece. Jesus e o Novo Testamento separam bem as duas coisas. Pois bem, logo depois dessa discussão, Jesus então se levanta e ele vai para terras gentias. Ele vai para as bandas de Tiro e Sidom. E lá em Tiro, a Bíblia conta para nós que naquela terra de gente considerada impura pelos judeus daquela época, Jesus cura a filha de uma mulher, a cura de uma mulher cananeia, de uma mulher sirofenícia, e essa menina estava endemoniada, e Jesus liberta essa menina. Depois que isso acontece, o texto que nós lemos hoje diz que Jesus se levantou ali e foi para a região de Decápolis. Os irmãos, ele foi, melhor dizendo, para a região da Galileia, mas só que ele foi passando pela região de Decápolis. Os irmãos se lembram, né? Se a gente olhar lá no mapa, a gente vai ver que Tiro e Sidom ficam a noroeste, ou ficavam a noroeste do Mar da Galileia, e que Decápolis ficava na região sudoeste ao Mar da Galileia. Então, para você ir por terra, tinha que dar uma volta enorme por terras gentias, até chegar lá, que era também um misto de gente. Eles criavam porcos, vocês se lembram disso. E se lembram também o que aconteceu quando Jesus esteve em Decápolis, né? Mas especificamente numa cidade chamada Gezaré, ou Gadara, ou Genezaré. O que foi que aconteceu lá? Jesus expulsou o demônio, ou uma legião de demônios de um homem, e resultado, ele foi expulso também daqueles lugares. Mas parece, meus irmãos, que o tempo passou e as pessoas começaram a mudar de ideia a respeito de Jesus. Um daqueles homens que Jesus havia libertado, ele saiu proclamando por toda aquela região o que Jesus havia feito por ele. De modo que esse texto aqui conta para nós, então, que Jesus entrou outra vez naquela região e alguém trouxe um homem surdo e gago para que Jesus impusesse as mãos sobre ele. E uma multidão ao redor para ver o que aconteceria. Talvez, meus irmãos, o que tenha acontecido seja isto. Todos aqueles corações agora estivessem preparados para receber a mensagem de Jesus. Então, quando esse homem é trazido a Jesus, o que ele faz? Ele o toma e o leva à parte da multidão. E aí toma um pouco de saliva. Primeiro ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem surdo, toma um pouco de saliva, coloca na língua daquele homem que além de surdo era gago, eleva os seus olhos aos céus, dá um profundo suspiro, como que indicando da onde viria a bênção, e diz para o homem, Efatá. Marcos explica para a gente que essa é uma palavra aramaica ou hebraica, era a língua que Jesus falava, e quer dizer abre-te. E imediatamente os ouvidos daquele homem foram abertos e ele passou a falar esplendidamente, ele passou a falar desembaraçadamente. As pessoas contemplando aquilo que aconteceu, mais uma vez ficaram maravilhadas com Jesus e disseram, tudo ele tem feito esplendidamente bem, porque ele faz até os surdos ouvirem, ele faz até os mudos falarem. Irmãos, nós nunca podemos perder de vista qual é o alvo de Marcos, ou de todo o Evangelho, ao contar para nós essas coisas que Jesus fez. É para que nós contemplemos a glória de Jesus. E é necessário que nós nunca deixemos de admirar o Senhor Jesus, por quem Ele é e pelas coisas que Ele faz. Toda a igreja, para ser verdadeiramente cristã, Jesus precisa estar no centro. A palavra de Deus precisa glorificar a Cristo. Por isso, nesta noite,
Vamos mais uma vez olhar para o nosso Senhor, para o nosso querido Jesus. Primeiro, Jesus é o Messias. Por que eu estou dizendo isto? A palavra do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento usa e que está nas nossas traduções bíblicas, na maior parte das vezes é a palavra ungido, né? E é uma palavra que é a tradução de algo mais ou menos parecido com Messias em português. A palavra no Novo Testamento é Cristo. Então, quando você fala Cristo, Messias, ungido do Senhor, está falando da mesma pessoa. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que essa palavra sempre está conectada com a bênção de Deus sobre alguém, e esse alguém tem uma missão a ser cumprida. Então, lá no Antigo Testamento, eram ungidos os sacerdotes, os profetas, os reis, mas mais especialmente, os profetas nos dizem a grande promessa, desde o livro de Deuteronômio, aliás, nós podemos dizer até mesmo desde Gênesis capítulo 3, é que um dia Deus enviaria o seu ungido. Esse ungido prometido, especialmente através dos profetas, seria alguém que viria para ser não apenas mais um profeta, mas para ser o profeta. Não para ser mais apenas um sacerdote, mas para ser o sacerdote. Não apenas para ser mais um rei, mas para ser o rei. O que é um profeta? Profeta é alguém que traz para nós uma mensagem de Deus. O que é um sacerdote? É alguém que intercede da parte dos homens perante Deus. E o que é um rei? É alguém colocado por Deus para governar em seu nome. Pois bem, Deus diz através dos profetas que viria alguém em nome dele, que seria profeta, sacerdote e rei, para fazer todas essas coisas. E Deus também diz, ainda que de um modo velado, mas ao mesmo tempo claro, quando nós lemos à luz do Novo Testamento, que este profeta, sacerdote e rei, que este ungido dele, este enviado dele, seria um descendente de Davi, isto é, seria um ser humano. Mas, ao mesmo tempo, Daniel capítulo 7 diz que era um ser celestial, alguém tão antigo quanto o antigo de dias. Então, tudo estava ali já, no Antigo Testamento. Agora, meus irmãos, o que Marcos está contando para nós? Marcos está contando que um dia Jesus, nas regiões de Decápolis, ali estava ele quando foi trazido a ele um homem surdo e gago. E aqui está uma coisa muito importante, versículo 32, então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Eu não sei no que consistia exatamente a gagueira deste homem. A palavra grega usada, ela quer dizer simplesmente alguém que falava com muita dificuldade. É uma palavra só, mas que significa isso, alguém que tem dificuldade para falar. Essa palavra é muito relevante dentro desse contexto aqui, porque além da cura em si mesma, que já é uma coisa importante, essa palavra é usada somente aqui no Novo Testamento e somente num lugar, no Antigo Testamento também. E essa conexão que Mateus faz de uma coisa com a outra é importantíssima, como nós veremos daqui a pouco. Então, Jesus cura este homem. E note o comentário que Marcos faz no versículo de número 35. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Como eu disse para vocês, há um texto no Antigo Testamento, e que eu quero citar agora, que é um texto messiânico, isto é um texto que fala sobre o Messias, sobre o ungido de Deus, e que é conectado com esse texto aqui. Isaías capítulo 32, eu peço que os irmãos, por favor, abram ali. Isaías capítulo 32 nós iremos ler, depois os irmãos leiam em casa, porque os irmãos vão ter só um gostinho agora. Isaías 32, versículo de número 2, está escrito assim, Isaías 32, 2. O coração, é isso mesmo?
Então deixa eu abrir Isaías 32 aqui na minha Bíblia, tá bom? Que aí eu digo o versículo direitinho para os irmãos. Isaías capítulo 32, versículo de número 4. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Todo esse capítulo aqui, assim como o capítulo que nós vamos ver em seguida, é um capítulo messiânico. Está falando a respeito desse futuro ungido de Deus que viria. E diz aqui as coisas, o tipo de coisas que iriam acontecer quando ele viesse. No versículo 4, ele usa exatamente a mesma palavra que é usada em Marcos capítulo 7. Quando ele diz, o coração dos temerários saberá compreender e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. O outro texto que eu quero ler, meus irmãos, em conexão com este, está lá no capítulo 35. Nós já lemos o capítulo 35 hoje, no início do nosso culto, mas vamos voltar a ele. Versículos 4 a 6. O Senhor Deus diz assim, né? Se você olhar, verá que está falando a respeito da felicidade futura do povo de Deus, de Sião, né? Então diz assim, a partir do versículo 4. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis aí o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ela vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto durante a semana, eu achei tão bonito que eu não queria parar de ler e reler várias vezes. Por isso eu quero ler só mais um pouquinho com vocês, tá bom? Vamos continuar no versículo 7. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos do Senhor andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. São dois textos tão bonitos, não só pela sua beleza literária, mas pelo seu conteúdo. Fala da grande salvação em Jesus Cristo, em termos poéticos, mas que se tornam literais quando Jesus vem. Ele cura os cegos, ele abre os ouvidos dos surdos, ele faz com que os gagos falem desembaraçadamente. Em outras palavras, são textos que descrevem o Rei segundo o coração de Deus, e que se revela em Jesus. Marcos mostra que tudo aquilo que os profetas dizem se cumpre em Jesus. Segunda coisa, Jesus é soberano. O que eu quero dizer com a palavra soberano? Que Ele está no controle de tudo. Algumas pessoas, tanto cristãs como não cristãs, pensam que Jesus, ao curar este homem aqui, está se assemelhando aos milagreiros da antiguidade, que usavam de rituais, usavam de palavras mágicas para as suas realizações. Então, segundo, assim, tem até gente na internet que ainda fala isso nos dias de hoje. Segundo essas pessoas, efatá, quando Jesus fala isso, seria uma espécie de abracadabra, Fala ali uma palavra mágica e aí a magia acontece. Quando Jesus coloca as mãos nos ouvidos deste homem, toca com saliva na língua deste homem, tudo isso aqui faz parte de um ritual, e alguns até dizem assim, olha, isso é porque Jesus não era um mágico, mas ele tinha o domínio das ciências ocultas. E nós precisamos descobrir o domínio das ciências ocultas também, porque quando a gente descobre,
os segredos da manifestação, a gente fala e manifesta riqueza, manifesta prosperidade e outras coisas do gênero. Então tudo que você precisa fazer é descobrir qual é a mágica, qual é a ciência oculta, o abracadabra. Como é que diz? Cadê a Sara? Spectrum patronum, né? E você falando a coisa certa, a magia vai acontecer também. Meus irmãos, isso está tão longe da Escritura Sagrada, isto está tão longe do Espírito de Jesus Cristo, que a gente nem precisaria enfatizar, a não ser por causa dessas pessoas que insistem em tornar Jesus mais um daqueles comuns que havia naquela época toda. Outros, então, dizem assim, não, o que Jesus estava fazendo era ajudar a fé daquele homem, né? Então Jesus usa aquelas coisas ali e falam mais ou menos assim, a aplicação para hoje em dia, qual que é, Andréia? Coloca um copo d'água benta em cima da televisão e aí as coisas vão ser resolvidas também. Irmãos, eu preciso dizer para vocês que eu não tenho todas as respostas, mas me parece que o que Jesus quer ao fazer isso é se comunicar com aquele homem que não ouve, e dizer assim, através de sinais, eu vou cuidar dos seus ouvidos, eu vou tocar na sua boca. Quando Jesus ergue os olhos para o céu, ele está mostrando de onde vem a bênção. E quando Jesus diz efatá, ele está falando simplesmente no idioma dele. Dessa maneira, era aramaico que Jesus falava, não tem nada de mágico aqui nessas palavras. Eu sei também, meus irmãos, que existem pessoas muito mais eruditas do que eu, muito mais piedosas e melhores do que eu, que podem dar explicações melhores para isto. Mas eu gostaria de, ao invés de explicar, complicar um pouquinho mais. Por favor, abra aí no capítulo 8 de Marcos. E vamos ver, vamos procurar aumentar um pouquinho a dificuldade, tá bom? Complicar eu acho que é uma palavra inadequada, aumentar a dificuldade é melhor. Marcos capítulo 8, de 22 a 25. Diz assim, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente lhe expôs as mãos dos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Por que eu disse, vamos aumentar um pouco a dificuldade? Porque aqui nós vemos Jesus fazendo as coisas de modo diferente. Ele coloca saliva nos olhos de um homem, e ele pergunta para o homem, você está enxergando? O homem diz, estou. Vejo os homens assim como árvores andando. Aí Jesus repete o gesto. E aí então o homem passa a ver claramente. Não é uma coisa difícil. Há uma ocasião em que Jesus coloca saliva na língua de um homem. E o homem passa a falar. Há uma ocasião em que Jesus coloca saliva nos olhos de outro homem. Mas o homem não passa a enxergar de uma vez. Aí Jesus repete. E ele faz de novo. E aí o homem passa a enxergar. Mas há uma ocasião em que Jesus, antes de ressuscitar um morto, ora primeiro. E há uma ocasião, pelo menos, em que ele faz um milagre sem orar, sem fazer nenhum gesto, sem dizer nada, é quando ele transforma a água em vinho. Há uma ocasião em que Jesus se depara com um homem cego, cospe no chão, faz saliva, faz lodo com a sua saliva, e coloca nos olhos do homem,
e fala para esse homem: vai até o tanque de Siloé e lava-te. O homem faz e volta enxergando. O homem simplesmente é curado dessa maneira. Por que todas essas diferenças? Por que Jesus às vezes cura com saliva, às vezes sem saliva? Por que às vezes é com lama e às vezes é apenas dizendo: torna a ver? Lucas capítulo 18, se não me engano, o cego de Jericó. Por que Jesus faz coisas tão diferentes? Por que essas diferenças todas? Eu preciso dizer para vocês, eu não sei. E talvez em 2000 anos de história da igreja alguém tenha dado uma boa resposta. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, meus irmãos: Jesus opera como quer, quando quer e onde quer. Eu não preciso dizer para Ele como é que Ele deve fazer as coisas. Ele é soberano. Tudo está dentro daquilo que Ele acha o melhor fazer. Ele, que tem perfeita comunhão com o Pai Celestial, sabe quando Ele precisa orar antes, sabe quando não precisa orar antes. Ele sabe cada coisa. E quem determina as coisas para Ele é essa comunhão que Ele tem com o Pai Celestial. Nenhum de nós pode mandar em Jesus. Nenhum de nós pode dizer assim: olha, Senhor, é dessa maneira que o Senhor deve fazer. Nenhum de nós pode colocar Jesus, por assim dizer, numa caixinha, né? E dizer: olha, Jesus é desse jeito, é assim que Ele deve fazer as coisas. Porque Jesus é soberano sobre todas as coisas. E então, se nós não entendemos mais nada, mas entendemos isso, nós já vamos estar entendendo o suficiente. Você pode crer, irmão, que com meios ou sem meios, na hora certa, do jeito que lhe apraz, Jesus fará a obra dele. Jesus fará e fará da melhor maneira possível. Fará segundo o que agrada o Pai Celestial. E fará para o bem daqueles que o amam. E ponto. A gente não precisa discutir mais nada. Certa vez eu li uma história, e agora eu vou dizer para vocês assim, é uma história apócrifa, tá bom? É assim, não é uma história bíblica. É só uma história irônica para mostrar como muitas vezes nós alimentamos pensamentos tolos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Tá? E essa história falava sobre 3 homens. 3 homens que um dia se encontraram e um começou a contar para o outro: olha, eu preciso falar para vocês de um homem chamado Jesus. É um homem maravilhoso. Eu nasci cego, mas um dia eu conheci esse homem. E sabe o que foi que ele fez? Ele cuspiu no chão, misturou um pouco de saliva no pó da terra, colocou nos meus olhos, e aí ele perguntou: você está vendo? E contou a história para eles. E quando ele terminou de contar a história, houve aquele silêncio constrangedor, aquele suspense. E de repente um disse assim: irmão, não é assim que Jesus faz as coisas, não. Eu também era cego. Aí sabe o que aconteceu? Um dia Jesus veio a mim, Ele colocou saliva nos meus olhos e eu passei a enxergar. Mas não tem esse negócio não. Quando Jesus faz a obra, é perfeita, é de uma vez por todas. Então não tem esse negócio de 2 etapas não. E aí, aquele silêncio de novo. E o terceiro homem falou: olha, esse Jesus que vocês conhecem aí, não é o que eu conheço não. Porque Jesus apenas falou para mim: torna a ver. E eu passei a ver. E aí, cada um foi para um lado. O primeiro formou o grupo de estudos salivitas. O segundo formou o grupo de estudos dos loditas. E o terceiro, o grupo de estudos dos palavritas. E cada um dizia que o outro falava bobagem. Vocês percebem o que eu quero dizer? Às vezes a gente quer empurrar na vida dos outros, colocar na vida dos outros aquilo que Jesus deve fazer. Mas a gente não entende que Jesus, Ele faz o que Ele quer, e quando Ele quer, e do jeito que Ele quer, e quando Ele não quer, Ele não faz também. Lembra, eu acrescento aqui um quarto homem. Um homem que tinha um problema de visão muito grande, ele não enxergava direito.
Isso era uma dificuldade muito grande no seu ministério. E ele orou, e ele disse assim: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Ele não orou uma vez só, não. Ele orou 3 vezes. Mas o que foi que o Senhor lhe respondeu? A minha graça te basta, pelo que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E esse homem disse: então, Senhor, se é assim, está tudo bem. E consequentemente esse homem continuou a servir fielmente a Jesus, até o último dia da sua vida. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que, embora muitas vezes a gente não entenda o modo de Jesus agir, nosso coração pode confiar. Eu posso não explicar tudo, eu posso não ter todas as respostas, mas eu sei que Jesus está no controle de todas as coisas, e que Ele sempre vai fazer o melhor para aqueles que o amam. E isso nos leva ao terceiro ponto. Jesus faz todas as coisas, como é que Marcos descreve? Esplendidamente. Vamos para o versículo 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Essa expressão, esplendidamente bem, é a tradução de um advérbio, que significa de modo excelente, com retidão e perfeição, sem deixar espaço para reclamação, da melhor maneira possível. Esse é o sentido da palavra usada aqui. Significa fazer o que é bom. E o que ele está dizendo aqui é: tudo que Jesus faz é muito bom. Não dá para a gente botar defeito. Ora, meus irmãos, essa é a constatação, não somente daquelas pessoas que estavam ali vendo o que Jesus estava fazendo, mas é também toda a percepção de todos aqueles que comungam de coração com o Senhor Jesus. Conhecem o fato de que Deus está agindo em suas vidas. Então são pessoas que oram: Senhor, os teus pensamentos são perfeitos, os teus caminhos são perfeitos, as tuas obras são perfeitas e a minha alma sabe muito bem. Nós cremos profundamente que tudo está sob o governo de Deus. E cremos também na insondável sabedoria de Deus. Sim, meus irmãos, eu preciso dizer de novo, há muitas coisas que nós não entendemos. Por exemplo, sabemos que Deus é bom, que se alguma coisa de má houvesse em Deus, Ele simplesmente não seria Deus. Mas nós também cremos que pelo fato dele ser Deus, onisciente, onipotente, onipresente, Ele também determinou tudo o que há de acontecer. Inclusive, Deus determinou permitir que entrasse o pecado na história da humanidade. E que o pecado trouxesse muitas consequências que momentaneamente são nefastas, que são ruins. Agora, da mesma forma, nós podemos saber, ou nós sabemos, de um modo ainda misterioso, é que Deus faz com que todas as coisas, mesmo aquelas que parecem ser ruins, cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, eu não sei explicar, mas não sei mesmo. Mas, pense nessas pessoas que foram curadas por Jesus. Antes da cura, a enfermidade. Antes de enxergar, a cegueira. Antes de saltar de alegria, a paralisia. Antes das tempestades, ou melhor, antes das bonanças, as tempestades. Antes da luz, as trevas. Antes da salvação, a condenação. Não é assim? Eu sei, meus irmãos, que para Deus ser mais glorificado, o mal não precisa existir. Basta que Deus exista. Mas, embora, na minha maneira de entender, o mal não precisasse existir, ainda assim, quando Deus determinou permitir a existência dele, Deus estava pensando:
em trazer para nós uma alegria tão grande, que, como diz o apóstolo Paulo, as tristezas deste mundo não são para comparar com a glória que há de ser revelada na eternidade. Tudo isso para mim é muito misterioso. Tudo isso para mim é inescrutável. Mas eu não preciso de uma explicação detalhada. Deus não precisa me explicar tudo detalhadamente. Basta eu saber uma coisa: Ele me ama. E Ele está controlando tudo para que isso coopere para o meu bem. E quando você entende isso, o teu corpo se torna um templo. E nesse templo tudo diz glória. Você vive para a glória de Deus. Concluindo, meus irmãos, o que nós vimos hoje. Primeiro, Jesus é aquele que faz os gagos falarem desembaraçadamente. É o que dá vista aos cegos. É o que cura os surdos. Jesus é o Messias. Ele é o Rei, o sacerdote, o profeta. Segundo, Jesus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele faz como quer, quando quer, do jeito que quer, na hora que Ele quer. E por último, Ele faz tudo muito bem. Ele faz com retidão. Ele faz com perfeição, com justiça e com amor. Aplicações disso para a nossa vida. Primeiro, deixa a luz do céu entrar. Deixa a glória de Jesus brilhar no teu coração. Quando as circunstâncias forem difíceis, Senhor, eu não estou enxergando um palmo. Confia. Ele sabe o que está fazendo. Confia na soberania de Jesus. Confie e contemple maravilhado em quem Ele é. Ele é o teu profeta. Ele fala para você quem é Deus, o que você deve crer, o que você deve não crer, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Olhe para a palavra de Jesus. Jesus. Segundo, Ele é o teu sacerdote. Você pode chegar-se a Deus, e não é arrogância tua, porque você tem alguém diante de Deus, nomeado por Deus, ungido por Deus, para interceder por você. Você não precisa de água benta não, viu? E você não precisa de mais nada. Você precisa de Jesus. Então confie que Jesus está ali, intercedendo por você. É claro, meus irmãos, eu não estou dizendo com isso que isso anula a intercessão uns pelos outros. Isso também é mandamento de Jesus. Mas o irmão entende o meu ponto? Nós não servimos a Jesus supersticiosamente. Nós servimos a Ele, confiamos nele. Terceiro, Ele é o teu rei. Então faça o que Ele ordena. Que Ele governe a tua vida. E no exercício do senhorio dele sobre você, desfrute a liberdade que Ele pode dar, ou que Ele somente é quem dá. Resumindo, irmãos, como dizem alguns, isso é para glorificar de pé. Isso é para glorificar a Deus em todo o tempo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.